Prezados e distintos membros do Riksdag, senhoras e senhores presentes, estou diante de vocês hoje não para falar de abstrações políticas ou cortesias diplomáticas. Estou aqui diante de vocês para falar de um povo grandioso, antigo e orgulhoso, que, a um custo mortal, luta por sua liberdade. O que está acontecendo agora em todo o Irã não é apenas uma disputa política comum. Não se trata apenas de uma disputa entre facções dentro de um sistema político. Trata-se de algo muito mais profundo e fundamental, um verdadeiro e histórico acerto de contas nacional entre uma civilização e o regime extremamente implacável que a ocupou, por um período de quase meio século inteiro. Desde o momento da sua fundação, a República Islâmica não tem se comportado como um Estado comum entre os demais Estados. Tem operado como um empreendimento revolucionário, exportando instabilidade regional através de seus aliados, subvertendo a soberania de seus vizinhos, alimentando conflitos de Bagdá a Beirute, de Sana a Damasco, e avançando as suas ambições nucleares sob uma densa névoa de negação. Não buscou um lugar na comunidade das nações. Ele tentou ativamente desestabilizar completamente essa comunidade. No entanto, algo irreversível se transformou agora dentro do Irã neste momento. A batalha no meu país hoje não é entre reformistas e linha dura. É entre a ocupação e a libertação. É uma batalha pela alma de uma nação. O que estamos testemunhando não é um movimento de protesto passageiro. É uma revolta geracional, o levante mais profundo no Irã desde 1979, unindo trabalhadores e estudantes, mulheres e minorias, diversos profissionais liberais e poetas renomados, e sim, até elementos dentro do próprio complexo aparato burocrático estatal. Juntos, eles deram o seu veredito final. Este atual regime político perdeu de forma definitiva toda a sua legitimidade. De fato, é uma revolta contra a própria Revolução de 1979. Quando a legitimidade morre, o poder estabelecido começa a ruir. O regime compreende muito bem essa situação, e é exatamente por isso que silencia vozes. Desliga a internet e volta suas armas contra cidadãos que estão completamente desarmados. E o custo tem sido devastador, um preço que exige que esta nobre Câmara seja testemunha. Homens e mulheres estão sendo massacrados nas ruas e em suas casas. Mais de 40 mil iranianos foram massacrados em uma única semana. Os agentes do regime caçaram manifestantes feridos em hospitais e os executaram a sangue frio. Corpos foram recolhidos por caminhões de lixo. Famílias foram obrigadas a procurar entre fileiras de sacos de corpos não identificados. 40 mil? Esse número é quase grande demais para ser compreendido, muito abstrato. Isso permite que muitos no mundo exterior o vejam apenas como uma estatística. Então deixe-me contar alguns de seus nomes e histórias. Considere a história de Hamid Mahdavi, o bombeiro de 30 anos de Mashhad, que passou seus últimos momentos carregando manifestantes feridos para um lugar seguro, acabando por ser morto a tiros pelas forças repressoras do regime pelo simples crime de salvar vidas. Pense em Sina Kazemi, de 22 anos. Ele estava em seu último semestre na faculdade de engenharia. Ele tinha uma paixão de vida inteira por música e tecnologia. Ele escolheu lutar por e a dignidade de sua nação. Ele estava olhando para frente. Forças de segurança atiraram na parte de trás de sua cabeça.
Em Bushehr, a enfermeira Mansoure Heidari e seu marido, o professor Behruz Mansouri, foram mortos a tiros lado a lado enquanto protestavam pacificamente. Eles deixaram para trás 2 filhos pequenos de 8 e 10 anos, uma família destruída por ousar sonhar com a liberdade. Negin Kadimi, estudante de biotecnologia de 28 anos, saiu para protestar apesar dos apelos de seu pai. Mortalmente ferida, ela morreu nos braços dele sussurrando: "Pai, estou queimando." Um futuro brilhante roubado em uma única noite de terror. Mas o terror ainda não acabou. Ele continua todos os dias. O acesso à rede mundial de computadores permanece totalmente bloqueado. E enquanto o povo do Irã está desconectado do mundo, o regime segue assassinando violentamente. Hoje, a mídia fala em cessar-fogo. Que cessar-fogo? Não houve cessar-fogo na guerra da República Islâmica contra o povo do Irã. Em postos de controle que marcam quase todas as ruas, capangas do regime e seus terroristas importados assediam, espancam e assassinam iranianos inocentes. Para aqueles que clamam contra a guerra e seus custos, esta é a guerra sobre a qual vocês deveriam estar falando. A guerra da República Islâmica contra meus compatriotas. Essa guerra que continua todos os dias, longe das manchetes dos seus jornais ocidentais e das mentes dos seus produtores de televisão. Mas eles não estão longe dos meus pensamentos. Meus valentes compatriotas continuam a resistir. Muitos permanecem de pé com corpos quebrados, mas com uma vontade inquebrável. Eles preferem morrer de pé do que viver de joelhos, e eu também. Churchill compreendeu um povo assim quando disse: "As nações não morrem quando seus soldados caem. Elas morrem apenas quando seu espírito se rende." Estou aqui para dizer, o espírito do Irã não se rendeu e jamais o fará. Apesar da brutalidade, a República Islâmica está hoje mais próxima do colapso do que nunca antes. Qualquer momento desde 1979. E um fato agora está além de qualquer disputa. O povo iraniano nunca aceitará uma versão repaginada deste regime. Sangue demais já foi derramado. Túmulos demais já foram cavados. A exigência não é por um carcereiro mais gentil. A exigência é por liberdade. Há uma dimensão militar nesses acontecimentos que esta Câmara observa atentamente e não vou fingir o contrário. Mas eu lhes digo, seja qual for o rumo da operação militar, atualmente em pausa, se ela acelera a queda da República Islâmica ou apenas aprofunda as fraturas dentro dela, o desfecho da Revolução Iraniana não será determinado por nenhuma força externa. Ele será determinado pelas mãos do próprio povo iraniano. A Revolução do Leão e do Sol, o levante que o povo do Irã iniciou em janeiro com seu próprio sangue e coragem, jamais poderá ser interrompido ou extinto por nenhum cálculo do regime, nenhuma manobra diplomática ou qualquer resultado militar. Foi o povo quem deu o primeiro passo e o povo é quem vai terminar. Se a operação militar empurrar a República Islâmica para o abismo histórico ao qual ela pertence, estaremos lá, prontos, organizados e determinados a construir o que vier depois. E se o regime sobreviver à tempestade imediata, continuaremos a revolução até que ela esteja completa. Nós começamos essa jornada, nós a veremos até o fim. A história simplesmente não nos deixou outra escolha. Quando olho para a Europa, vejo ambivalência e uma contínua incapacidade de enxergar a realidade das ruas do Irã.
Estou decepcionado, mas não surpreso, com a pressa em se envolver com esse regime criminoso. O regime assassinou dezenas de milhares de seus próprios cidadãos. O regime está patrocinando o terrorismo nas ruas da Europa, inclusive na Suécia. O regime está ameaçando e chantageando governos europeus com reféns e violência. A Europa, em que acredito, deveria defender os direitos humanos, a democracia e a igualdade. Ela tem um histórico orgulhoso em lutas anteriores. Lutando contra o apartheid na África do Sul, apoiando o movimento Solidariedade na Polônia e agora apoiando os ucranianos na luta pela soberania. Então, por que o Irã deveria ser diferente? Os direitos humanos dos iranianos são menos importantes? A vida deles vale menos? Talvez para alguns, mas não para nós. Infelizmente, isso não é novidade. Por décadas, a Europa apaziguou e fortaleceu esse regime terrorista. Essa tem sido uma política que ajudou esse regime a sobreviver e matar seu próprio povo. Espero que o governo sueco pressione a União Europeia e outros países a apoiarem o povo do Irã e sua luta pela liberdade. Fico satisfeito e encorajado ao ver que tantos membros do Riksdag, diversos partidos estão aqui hoje para ouvir uma mensagem do povo do Irã. Em nome dos meus compatriotas, que são silenciados com muita frequência, eu agradeço a vocês. Estimados membros do Riksdag, isso não é mais uma questão de geopolítica distante. É uma emergência de segurança em solo sueco. O Serviço de Segurança Sueco, SEPO, juntamente com a Autoridade Policial Sueca, confirmou que a República Islâmica do Irã atua na Suécia por meio de redes criminosas de intermediários. Essas não são apenas operações de vigilância. Eles realizam atos de intimidação e violência contra comunidades judaicas, dissidentes iranianos e cidadãos suecos em geral. No dia 3 de março do presente ano, logo após o seu início efetivo, devido ao atual conflito no Oriente Médio, a SEPO emitiu um alerta público urgente sobre um aumento no nível de ameaça. Isso não é especulação, esta é uma declaração dos seus próprios serviços de segurança. E é isso que torna essa situação particularmente corrosiva. As redes criminosas que Teherã utiliza não deixam de existir entre as missões. Elas estão inseridas na sociedade sueca. São as mesmas redes já identificadas como uma grande ameaça interna à segurança pública. A Suécia respondeu com determinação. Vocês restringiram vistos para funcionários da embaixada iraniana. Vocês processaram Hamid Nouri por crimes contra a humanidade sob jurisdição universal, estabelecendo um precedente histórico. Mas isso não durou. A Suécia enviou Nouri de volta a Teherã, onde ele foi recebido como um herói por seus companheiros assassinos. Enquanto ele pôde voltar para se gabar de seus crimes na televisão estatal, o Dr. Ahmad Reza Jalili foi forçado a continuar sofrendo nas câmaras de tortura do regime. Faz 10 anos que ele foi levado e ele ainda está cativo. Decisões como essa encorajam o regime a fazer ainda mais reféns, cometer crimes e desafiar de forma agressiva o mundo todo. Um senador francês me disse há alguns meses: nossos governos se tornaram reféns de nossos próprios reféns. Mas os governos ainda mantêm a plena escolha de ceder ou não a essa chantagem. Václav Havel disse uma vez que a única segurança genuína no mundo é uma segurança enraizado na verdade. A grande realidade é que, enquanto esse regime continuar exercendo o poder, a Suécia e o mundo livre jamais estarão plenamente seguros. Por que a Suécia entrou para a OTAN? Por causa das guerras de agressão de Putin contra a Ucrânia.
Essa decisão foi correta e necessária. Não vamos esquecer que a República Islâmica não é uma espectadora da guerra da Rússia. Teherã forneceu drones e tecnologia de mísseis para Moscou. Armas fabricadas no Irã atingiram cidades ucranianas. A cooperação técnica do regime sustentou a capacidade de Putin de travar guerra contra um vizinho democrático. Como o presidente Zelensky e eu discutimos e afirmamos juntos, a ameaça russa à Europa e a ameaça da República Islâmica à Europa não são dois problemas separados. São duas manifestações de um único desafio. Agora, a Suécia está inserida na defesa coletiva da OTAN. Mas a defesa coletiva não é apenas militar, ela é política, econômica e moral. Ela exige que as nações democráticas reconheçam as ameaças em sua totalidade e também reconheçam o apoio da República Islâmica à agressão russa como a preocupação direta de segurança que de fato é. Agora, permita-me falar não dos perigos presentes, mas das possibilidades futuras. A relação entre a Suécia e o Irã tem raízes profundas. Nas primeiras décadas do século XX, especialistas e empresas suecas construíram laços fortes com o Irã. Durante a celebração dos 2.500 anos da civilização iraniana em Persépolis, a Suécia foi representada pelo então príncipe herdeiro Carl Gustaf. Sua Majestade e eu estávamos sentados lado a lado e conversamos sobre o futuro de nossas nações e povos. Esse futuro, com um Irã democrático, mudaria o cálculo de segurança de toda a região e da Europa. Isso desmontaria imediatamente as redes de procuradores que operam em solo sueco. Isso colocaria fim à diplomacia de reféns que envenenou as relações com as nações ocidentais por décadas. Haveria cooperação em inteligência e no Estado de Direito. Cessaria seu apoio à máquina de guerra da Rússia. Garantiria as necessidades energéticas da Europa por décadas futuras. Ela surgiria como um parceiro natural e estratégico, uma nação de 90 milhões de pessoas com um capital humano extraordinário, uma civilização rica e vibrante, e o desejo de se reconstruir após décadas de uma má gestão administrativa. A Suécia tem todos os motivos para fazer parte desse futuro. Sua excelência em tecnologia da informação e infraestrutura digital, sua indústria de defesa, as capacidades de classe mundial da Saab em aeroespacial e defesa, sua herança de engenharia através da Volvo e da Scania, seu compromisso com a cultura, sua tradição de manufatura de precisão e inovação industrial, tudo isso é exatamente o que um Irã em reconstrução vai precisar. Isso não é caridade. Isso é uma parceria entre iguais, entre nações com forças complementares e interesses compartilhados, valores. Neste momento histórico em que os iranianos me pedem para ajudar a liderar uma transição democrática, reafirmo o compromisso que assumi ao longo da minha vida de servir como uma figura nacional unificadora, não partidária, não uma aspirante ao poder, mas sim uma facilitadora da estabilidade, da unidade nacional e de uma transição pacífica para um governo democrático. Não sou o único que acredita que isso é possível. Junto com economistas, especialistas jurídicos, profissionais de segurança e líderes da sociedade civil de todo o espectro político iraniano, desenvolvemos estruturas detalhadas de transição, o projeto Prosperidade do Irã, para garantir a continuidade institucional e prevenir a instabilidade. E permitir uma rápida recuperação nacional após o fim do regime. Existe um plano, existe um caminho, existe uma alternativa responsável. Mesmo dentro do aparato estatal, as fraturas estão se aprofundando.
Relatórios indicam que membros das Forças Armadas e das instituições de segurança estão se recusando cada vez mais a cumprir ordens para participar de violência contra civis. Muitos sinalizaram discretamente onde está a sua verdadeira lealdade, com a nação, não com aqueles que a reprimem. Quando o caminho surgir, estou confiante de que eles agirão. Realmente, nenhum governo consegue sobreviver quando perde a disposição de suas próprias instituições em impor a repressão. Estamos nos aproximando desse momento. Permitam-me concluir, prezados membros do Riksdag, com aquilo que acredito ser a verdade mais simples e importante deste discurso. O povo iraniano não está pedindo que vocês lutem pela revolução deles. Eles já estão arriscando suas vidas fazendo isso por conta própria, com uma coragem que deveria nos humilhar a todos. Eles estão pedindo algo muito mais modesto. Não legitimem aqueles que os oprimem. Não fortaleçam aqueles que os aterrorizam. Protejam aqueles que buscaram refúgio entre vocês e preparem-se para o dia em que o Irã estará livre. Há certos momentos na história em que a neutralidade simplesmente não é uma opção, é uma decisão. Quando a cautela não é prudência, é cumplicidade. Quando a história apresenta silenciosamente uma pergunta e espera com terrível paciência por uma resposta. Churchill enfrentou esse momento em 1940. Václav Havel o enfrentou em 1989. Zelensky o enfrenta hoje. E da sua própria e corajosa maneira, mesmo sem possuir aviões, sem exércitos, sem qualquer imunidade diplomática, o povo do Irã está enfrentando toda essa opressão em cada rua, em cada cela de prisão, e em cada uma das covas sem nome. O povo iraniano já respondeu. Eles responderam nas ruas e em suas prisões. Eles responderam com suas vidas. Eles escolheram a liberdade. A história agora faz ao mundo democrático uma pergunta fundamental e muito simples, dirigida especialmente às nações da Europa. Vocês ficarão ao lado dos povos livres ou vão preferir se acomodar diante daqueles que os oprimem? As futuras gerações não vão ler suas declarações. Elas vão avaliar suas ações. Elas não perguntarão o que vocês disseram, mas sim o que fizeram e o que se recusaram a fazer quando isso importava. E em um futuro breve, e digo isso não apenas como um sentimento, mas como uma convicção estratégica real. Quando o Irã for finalmente livre, quando o seu povo estiver novamente entre as nações livres do mundo, quando as suas crianças herdarem um país inteiro sem medo, todos nós saberemos que este foi, de fato, o grande momento. Quando a história mudou, no exato momento em que um grande povo se recusou a se ajoelhar, no momento em que as nações livres escolheram não desviar o seu olhar, que fique registrado para sempre que, quando esse dia histórico chegou, a Suécia estava totalmente pronta. Quando o povo iraniano se levantou pela liberdade, a Suécia esteve ao lado deles. Obrigado. Pessoal, se inscreve no canal, se quiser fazer um vídeo também.